Agosto é o mês marcado para o retorno das aulas presenciais no estado de São Paulo, com até 100% da capacidade total de alunos nas salas de aula. Anúncio que foi feito pelo governo do estado, que, claro, vai monitorar a situação da pandemia até lá e deixou as escolas, a critério das escolas, avaliarem também se é possível esse retorno, monitorando toda a situação. Para a gente entender como isso vai funcionar, esse contato com as escolas, com pais, com os alunos, com os profissionais da educação, em contato aqui na Band News FM com o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares. Secretário, muito bom dia, obrigado por atender a Band News FM. Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema tão importante, né, que é a educação. E agora que a gente avança tanto com a vacinação dos profissionais, é importante também estarmos focando no retorno dos nossos estudantes. É fundamental que a gente possa fazer esse avanço aí para agosto. Sem dúvida nenhuma, a gente tem, recentemente, a gente fez um fórum de educação aqui na Band News FM, secretário, e todos os especialistas apontam isso, né? É preciso, de forma segura e o quanto antes, mas reforçando, de forma segura, recolocar os alunos na sala de aula. Os impactos da pandemia na educação são enormes. E aí eu queria já começar te perguntando isso, secretário, a partir do dia 1º de agosto, como é que vai funcionar? Ontem, na coletiva de imprensa, o senhor mencionou que as escolas podem chegar a 100% da capacidade, tem escolas que conseguem, mas onde não for possível, pode ter rodízio. Como é que vai funcionar e que regras sanitárias têm que ser seguidas? É importante primeiro destacar, né? Hoje nossas limitações, elas estão muito ligadas ao número de matrícula. E a gente precisa olhar para a escola. Eu tenho escola, por exemplo, estadual, que tem capacidade física de 3 mil alunos e tem 350 alunos. Ora, eu tenho condições de atender a todos esses alunos, por exemplo, mesmo na regra atual. Então, o que a gente está olhando hoje é para a capacidade física. O que o mundo inteiro está trabalhando não é mais com limitação de percentual, mas é qual é o número de alunos que eu consigo ir com um determinado protocolo, que é o quê? 1 metro de distanciamento e a gente ter aí alguns cuidados óbvios que vão continuar, como, por exemplo, álcool em gel, máscara, organização das bolhas, entradas e saídas em horários distintos, o intervalo com horário distinto, né? Que é importante a gente destacar. Não dá para botar todo mundo de volta na escola e faz todo mundo intervalo no mesmo horário. Então tem uma série de protocolos que permanecem e que dão segurança, é o que a experiência no mundo todo tem nos mostrado. Tem algumas atividades, secretário, que podem gerar um risco maior, por exemplo, e aí tem diferenças, claro, escolas da rede pública e particulares, mas, por exemplo, aulas de educação física, extracurriculares, você está, por exemplo, aulas de teatro, tem alguma restrição em relação a, principalmente, por exemplo, a hora da atividade física dos alunos? Permanece com a restrição de contato. Por exemplo, as aulas de educação física, os professores tiveram de repensar para dar as aulas que são necessárias, mas com uma reorganização de formato pedagógico. Por exemplo, não pode jogar bola se tem a troca da bola. O aluno pode fazer arremessos com a bola de basquete, eventualmente, por exemplo, mas não ficar trocando durante a aula a bola com outros estudantes. Então, em geral, eles fazem atividades físicas na quadra, mas com distanciamento e sem toque, né? Sem ainda a prática esportivo. Então, é importante. No teatro é possível você fazer, desde que você tenha espaço amplo, obviamente, que geralmente quem faz teatro tem algum tipo de espaço, e com a mesma regra, né? Evitar o toque. Não pode ficar, obviamente, com as pessoas tocando o tempo todo, né? Sem dúvida. E em relação a uma preocupação, claro, que aparece no momento do anúncio, muitos ouvintes da Band News FM relataram isso. Escola, o senhor falou, né? Tem escolas que têm total capacidade de manter aquele distanciamento de 1 metro, mas tem muitas unidades que não. Que se colocarem de volta todos os alunos, tem que colocar no modelo que era antes da pandemia, que são salas com carteiras coladas, sem esse distanciamento e salas muito cheias. O que vai acontecer com esse tipo de escola? Haverá alguma restrição por parte da Secretaria de falar, olha, nesse tipo de unidade não dá para ter a sala com 100% da capacidade?
Não, é exatamente isso, né? Quando a gente faz fala da organização de até 100%, se eu tenho uma escola que não consegue ter 1 metro de distanciamento dentro da sala de aula, por exemplo, então não poderá ter ainda todos os alunos ao mesmo tempo. Então, se a escola não tiver a capacidade física para ter os 100%, ela deve ter o limite de percentual possível para cada uma das escolas com o distanciamento de 1 metro. Uma coisa importante nesse processo é que a gente vai estar aumentando testagem, vai ter uma série de outros protocolos, mas não será obrigado a família ainda, no mês de agosto, a levar os filhos. Então, naturalmente, ainda terá um conjunto de pais que não querem que seu filho vá para a escola, então não vai ser 100% no final das contas. Esse ponto que eu queria chegar, isso foi um dos pontos destacados no anúncio do retorno das aulas com até 100% da capacidade. Os pais que decidirem, pais e mães, que ainda não é hora, por uma série de questões, de mandar os filhos e as filhas para as escolas, os colégios serão obrigados, terão que continuar oferecendo o serviço do ensino à distância? Terão que continuar ofertando. A educação continua sendo obrigatória no Brasil, né? É uma diferença importante para ser destacada, né? A educação é obrigatória na escola presencial. O que nós relativizamos durante a pandemia? O ser obrigatório presencial, mas a educação continua sendo obrigatória. Então, a criança e a família ainda tem a obrigação de ter, sim, direito da criança ter acesso à educação. Então, a família vai ter direito, sim, a estar recebendo educação ainda de forma remota. Ainda sobre essa volta, secretário, muito se fala da importância desse primeiro momento, do retorno do aluno que está em casa há mais de um ano, desse contato com os colegas, com os profissionais da educação. A gente tem muitas crianças e adolescentes que estão com a saúde mental bastante impactada pela pandemia. O que está sendo preparado para esse acolhimento dos alunos e também de muitos profissionais da educação que vão retornar a ter esse contato com os estudantes? Essa é uma preocupação muito grande nesse momento, né? Você tem uma necessidade anterior à pandemia já de olhar para as competências socioemocionais, para o psicológico de todos, né? Já era uma necessidade muito grande, e com a pandemia isso foi muito amplificado, né? Então, agora a gente tem, por exemplo, desde a criação de programas como psicólogos de educação, que acompanham os professores, ajudam a preparar os professores, a discutir com os professores as situações da escola. Não é atendimento clínico, mas é de apoio educacional. Mas a gente também está olhando para uma série de formatos de acolhimento, né? Já era uma característica da rede com a disciplina de projeto de vida, né, que é fundamental, hoje é uma espinha dorsal da organização da rede, assim como também a gente tem uma série de ações de acolhimento, mesmo entre jovens. Os jovens acolhedores são fundamentais, né? O estudante acolhendo o estudante é fundamental. Então, eu acho que tem uma série de políticas e agora, na volta, isso vai ter que ser muito mais intenso, né? Nossa primeira preocupação é acolher o estudante para que ele permaneça na escola muito bem acolhido, e aí, ao longo do tempo, a gente vai recuperando a aprendizagem. Não é só chegar e dar uma aula de matemática para ele. A gente precisa acolher bem esse jovem e aos nossos profissionais sempre. E esse outro ponto, claro, como o senhor disse, tem a questão dessa aprendizagem que em muitos casos está defasada. Também tem, e aí para a rede pública, a rede particular vai ter que fazer também, tem que se olhar de uma outra forma para esse aprendizado, porque tem muitos alunos que conseguiram acompanhar na pandemia as aulas, conseguiram desenvolver, mas tem muitos alunos que, talvez a melhor palavra não seja essa, mas entre aspas, regrediram ou não conseguiram chegar ao ponto. Então, por exemplo, o aluno que está no terceiro ano deveria agora estar com um nível X de aprendizado, mas não deu para alcançar. Como é que vai ser feito também esse trabalho? Veja, tem crianças que regrediram sim na aprendizagem, né? Você pega as crianças menores que têm menos condições de utilização do ensino híbrido, por exemplo, elas acabaram por ter muito mais dificuldades com aprendizado e não consolidar aprendizados anteriores ao ano letivo da pandemia. Ou seja,
A criança, por exemplo, fez a alfabetização em 2019 e em 2020 não consolidou o aprendizado. Tá? Ela está no terceiro aninho com um aprendizado menor do que o do primeiro ano. Entenda, esse é um desafio, sim, muito forte que nós temos que enfrentar. Estou conversando com o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, sobre esse retorno às aulas com até 100% da capacidade total a partir do dia 1º de agosto. Secretário, para a gente começar a encaminhar para o final da entrevista, tem alguns pontos em relação a testes. O governo do estado anunciou a compra de 3 milhões de testes. Como é que isso vai ser feito? Como é que vai ser feita essa amostragem para testar profissionais da educação e também os estudantes? É só na rede pública? Também será na rede particular? Qual o programa que será desenvolvido? A rede particular deverá ter seu protocolo de testagem para poder ter seu retorno autorizado, de acordo com o que o Estado vai definir. Então, mas nós vamos, esses 3 milhões de testes para ajudar as redes estaduais e as redes municipais a terem um protocolo de testagem. Lembrando que hoje a gente já tem ajuda dos municípios, né, da vigilância sanitárias municipais, que tem ajudado a fazer os testes sempre quando a gente precisa. Mas agora a gente quer ampliar, né? Então, o que significa isso? São 3 modelos. Testar sempre o sintomático. Hoje nem sempre se testa o sintomático. Quando ele tem sintoma, ele já é afastado. E geralmente não é testado. Agora a gente quer testar. Segundo, a gente testar sempre quando a escola tiver mais de um contactante, ou seja, 2 contactantes, ter um protocolo de testagem que seja feito para toda a escola, né? Então, só tivemos 36 casos assim na rede, apenas 36 escolas com 2 casos ou mais sintomáticos, né? Então, a gente está organizando para ter esse tipo de testagem agora, né? Testar a escola inteira sempre que necessário. E o terceiro é o monitoramento sentinela, que é fazer um percentual somente para entendermos como é que está a prevalência dentro da rede. Só as 2 últimas perguntas, só para deixar claro. Então, as escolas particulares terão que também fazer os testes e aí adquirindo por conta própria esses testes para aplicar em profissionais e também nos alunos? Exatamente. A gente vai estar disponibilizando esse teste, que ele será sempre via sistema de saúde, porque nós não podemos fazer ainda o autoteste no Brasil, infelizmente ainda não foi autorizado, mas será aplicado em parceria para as redes municipais, redes públicas, e a rede privada também terá uma necessidade de protocolo. E a última pergunta, secretário, eu sei que não é uma decisão da Secretaria de Educação, mas é um questionamento muito grande de pais e mães. Dado que a Anvisa autorizou a Pfizer a aplicar a vacina da Pfizer a partir dos 12 anos de idade, isso em algum momento pode entrar no Programa Nacional de Imunização, já existe essa conversa dentro do governo do estado envolvendo também a Secretaria de Educação para saber quando isso vai ser possível? A gente tem discutido, sim, essa situação dentro do governo. Eu mesmo oficiei a Anvisa pedindo apoio para que liberasse mais idades, né? Conversei, inclusive, com a Pfizer na época, mas também conversamos e oficiamos, pedimos ao Ministério da Saúde que inclua no PNI, porque há uma diferença, né? Nós antecipamos a vacinação dos professores, mas com a previsão que já existia, né, do professor dentro do Plano Nacional de Imunização. Ao não ter os jovens de 17 anos ou menos, ainda não conseguimos. Eu defendo particularmente que a gente inicie, assim que possível, com os jovens, as crianças de 12 anos ou mais que têm alguma comorbidade, por exemplo, crianças transplantadas, né, que são, obviamente, devem ser uma prioridade também nesse momento, porque senão elas vão ter a impossibilidade do retorno, né? Então é importante que a gente consiga efetivamente avançar na vacinação das crianças assim que tivermos autorização do Ministério da Saúde. Só para entender, então, a orientação para
crianças com comorbidades, o ideal é que não retorne à sala de aula ainda mesmo em agosto, e já há um entendimento, como o senhor falou no governo do estado, que... Depende da comorbidade, depende de cada família. Essa decisão, obviamente, é da família, junto com o seu médico, né? Não posso dizer, tem crianças que têm determinadas comorbidades que conseguem retornar, e tem crianças com outras que talvez ainda não consigam. Veja, não é obrigatório, a família tem o poder de decisão, então a família deve estar decidindo se retorna ou não, junto com o médico responsável da saúde da criança, né? E a última pergunta, é um entendimento já do governo do estado que quando for autorizado, quando for incluído no PNI, as 12 a 17 anos, tome a vacina se tiver comorbidades? Vai depender de como vai ser inserido, da quantidade de vacinas, lembrando que só a vacina da Pfizer, né, está autorizada, então não é automático para todo mundo, é importante lembrar disso, né? Então não adianta a gente ter autorização e não ter a vacina, né? Nós não temos 2 vacinas autorizadas, aí tem uma questão de logística de vacinação no interior do estado, se todos já conseguem, se estão aplicando a Pfizer, enfim, tem uma série aí de questões que serão preparadas, e é o que está em debate no governo, né? O governo é muito sensível, sim, a esse tema, mas temos ainda uma série de perguntas que precisam ser respondidas para que a gente possa fazer isso efetivamente. Secretário Estadual da Educação de São Paulo, Rocieli Soares. Secretário, mais uma vez, muito obrigado por atender a Band News FM. Até uma próxima. Eu que agradeço, um bom dia para todo mundo, e educação tem que ser prioridade, né? Está mais do que na hora da gente, como sociedade, priorizar a nossa educação.